Olá, saudações! Estamos aqui com a médica radiologista Juliana Plácido. Ela é especialista em ultrassonografia obstétrica e também saúde da mulher. E hoje a gente vai bater um papo muito legal com a Juliana sobre ultrassom, sobre saúde da mulher e também sobre muitas coisas legais envolvendo exames de imagem, envolvendo ultrassom. Olá, saudações, Juliana. Como está a sua vida nessa pandemia? Como está ser médica nessa pandemia? Como é que está acontecendo tudo isso ao redor de você nesse momento? Olá, muito obrigada pelo convite. Gostaria também de dar saudações a todos que estão nos ouvindo. E respondendo a sua pergunta, está sendo um grande desafio, mas ao mesmo tempo bem gratificante poder continuar exercendo a minha profissão nesse período, enquanto muitas pessoas estão privadas de exercerem suas funções. Eu estou me sentindo muito privilegiada de poder continuar fazendo o que eu mais amo, que é o meu trabalho. É, isso Tomando é os cuidados, é claro. com muitos cuidados, é claro, exatamente. Juliana, você, como eu falei na apresentação, você é especialista em ultrassom obstétrica e também em medicina fetal. Essa uma, uma época tão crucial, né, no desenvolvimento, né? A gente vê hoje que um pré-natal bem feito é fundamental. Mas ultrassom não é só a obstetrícia. Eu queria que você falasse, porque muitas pessoas acabam achando que ultrassom é só para ver como está o bebê, mas também ultrassom tem outras coisas, outras funções, né, doutor? Sim, sim. Nós temos a ultrassonografia que é usada aí de uma forma geral, né? Não só o ultrassom obstétrico. O ultrassom obstétrico é para avaliar o desenvolvimento dos bebês, né? O acompanhamento pré-natal das gestantes. A gente vai avaliar aí desde quando o bebê está se formando até próximo do nascimento. Mas a ultrassonografia, muita gente não sabe, mas a ultrassonografia também é realizada para várias outras coisas, vários outros diagnósticos. Ultrassom do abdômen total, ultrassom do aparelho urinário para avaliarmos os rins, ultrassom das articulações, mãos, punhos, tornozelos, joelho. Então, não é só para gestante, não. Às vezes, a gente até recebe essa piada, né, durante a ultrassom, quando vai alguém junto, algum acompanhante, vai fazer uma ultrassom de alguma outra coisa, ele vai falar, tem um bebê aí. Mas não, né, nós temos que acabar com esse mito, que a ultrassonografia é um método diagnóstico por imagem e vale para muitas outras situações. Como que a ultrassom pode ser decisiva tanto na vida da criança, né, do bebê, do feto, como da mãe? E quais são os períodos assim que você classificaria que esses são os períodos cruciais para a gente fazer um exame de ultrassom numa gestante? A ultrassonografia tem um papel fundamental no acompanhamento pré-natal das gestantes. É através da ultrassonografia que nós vamos identificar se está tudo bem no desenvolvimento do bebê e se está tudo bem também com a mãe, no que diz respeito a essa interação entre a mãe e a placenta, entre a mãe e o bebê. Os períodos cruciais, toda gestante, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que toda gestante tenha pelo menos direito a fazer 3 ultrassonografias na gestação, que seria uma em cada trimestre. Nós dividimos a gestação em 3 trimestres. Então, seria, no mínimo, uma em cada trimestre. Porém, num pré-natal bem feito, num pré-natal bem realizado com um profissional que tem uma experiência boa, nesse caso o obstetra que realiza o pré-natal, ele pode pedir muito mais do que 3, aliás, deve pedir. E as principais quais seriam? Se nós formos considerar esses 3 momentos, essas 3 ultrassonografias que são as mínimas, seria uma no primeiro trimestre, que é para avaliar a idade gestacional, com quantas semanas esse bebê está, se tem algum perigo de ter uma gestação fora do útero, se tem algum perigo de alguma complicação, alguma ameaça de aborto. No segundo trimestre seria o morfológico do segundo trimestre, que é quando a gente avalia toda a anatomia do bebê.
e avalia também se a gestante tem algum risco de pré-eclâmpsia ou algum risco aumentado de parto prematuro. E no terceiro trimestre nós vamos avaliar também como que está a circulação do bebê, se o sangue da mãe, o oxigênio da mãe está passando bem para a placenta e da placenta para o feto. De uma forma resumida, esses 3 momentos são cruciais. E como que essa relação, por exemplo, com a saúde da mulher? Porque às vezes a gente pode se deparar, né? A gente não, né? Vocês, com algo no bebê que pode interferir na saúde da mãe. Como é que é essa relação e como é que é esse diagnóstico? É só através de ultrassom? Tem outras coisas envolvidas? Como é que é, doutor? Na verdade, basicamente é o contrário, a saúde da mãe que pode interferir na saúde do bebê. Então, por exemplo, uma mãe que tem pressão alta, né, e tem um potencial risco de desenvolver uma pré-eclâmpsia, que é uma doença grave que pode dar várias complicações, e aí o bebê pode ter que nascer prematuro, ou em casos com desfechos piores, pode até ter óbito fetal. Então, a mãe, ela precisa se cuidar porque ela está carregando ali um ser humano, um bebezinho, que depende dela em tudo. Então, é mais relacionado à saúde da mãe, que, dependendo do que ela tem contato, por exemplo, é muito conhecido na nossa sociedade a questão da toxoplasmose, né? A mãe tem que tomar certos cuidados para não contrair essa doença, para não passar para o bebê, porque se passar para o bebê, tem sérios riscos de bebê nascer com vários problemas, como problemas no crânio, no desenvolvimento do cérebro, problemas na visão, que são os principais. Então, toda gestante precisa fazer um acompanhamento bem detalhado. É bem interessante o ponto que você tocou aí nesse sentido, porque recentemente, acho que foi há uns 10 ou 15 dias atrás, o Tocantins foi o 8º estado brasileiro a fazer uma cirurgia em bebês com hidrocefalia devido à toxoplasmose, né? E é um marco para o Tocantins, né? Um estado pequeno, ainda com poucos recursos. Existe como prever isso, por exemplo, a hidrocefalia ainda no útero? E qual é o momento e qual o tipo de exame especificamente, ou que tipo de ultrassom é feito para prever a hidrocefalia, doutor? Sim, com certeza, nós conseguimos identificar a hidrocefalia através da ultrassonografia obstétrica. Geralmente, nós conseguimos identificar ali por volta de 20 semanas, que é o período que se faz o morfológico do segundo trimestre, que eu tinha comentado anteriormente. E se caso a mãe tiver contato com alguma infecção, como a toxoplasmose, ou algum outro tipo de vírus, ou algum outro tipo de infecção, também posteriormente, até próximo do nascimento, nós conseguimos identificar. Então, tanto em qualquer outra sonografia obstétrica, se for bem realizada, feito por um profissional capacitado, que todas as vezes vai avaliar o sistema nervoso central, que é o crânio do bebê, aí se tiver hidrocefalia, com certeza vai ser diagnosticado e essa paciente vai ser encaminhada para um centro de referência, onde existem profissionais que já estão acostumados a lidar com esses casos e a tratar esses casos. Quem é que dá mais trabalho no ultrassom? É a mãe ou o pai, o acompanhante em geral? Apesar que na pandemia a gente está com a restrição de acompanhantes, né, doutora? É sempre uma festa fazer ultrassonografia obstétrica, porque geralmente vai o pai, vai o tio, vai a avó. Então, é sempre uma festa. Nesse período de pandemia, infelizmente, não está mais ocorrendo esse tipo de situação, porque nós estamos limitando a quantidade de acompanhantes para não haver aglomeração. Então, geralmente, não só a mãe, às vezes o pai, às vezes os avós, eles são mais ansiosos, eles são mais preocupados, eles ficam a todo momento querendo ver, né, acompanhar, filmar, tirar fotos, enfim. É bem legal essa parte, eu gosto muito, porque é uma interação entre toda a família. Eu não digo assim, dá trabalho, mas sempre todos são muito envolvidos, é um momento muito emocionante, quando a mãe ouve o coraçãozinho pela primeira vez, os pais ouvem, ou então quando descobrem o sexo. Então, realmente é um momento
é muito especial para todas as gestantes que esperam ansiosamente por esse momento para ver o seu bebê através da telinha. A gente ultimamente está vendo fotos, né, que na verdade não são fotos, são imagens, né, quase reais, reais porque são reais, mas quase perfeitas, né, que definem muito bem através de monitores com alta resolução. E é uma coisa magnífica. Você vê aquilo ali, você vê praticamente o rosto da criança, do feto. E dá para sentir alguma troca com o bebê? O médico consegue sentir na ultrassom alguma troca, algum sinal? E outra coisa, tem aquela lenda, a ansiedade da mãe pode interferir no movimento do bebê, aquela história de comer chocolate pro bebê virar de lado para ver o sexo, e tudo isso é mito ou é realidade, doutor? Vamos lá. É, existe essa tecnologia que você falou de ver os bebês, né, em tempo real, que é a tecnologia que nós chamamos tridimensional, que é o ultrassom em 3D. Hoje em dia nós temos até, além do 3D, o 4D e o 5D, que são tecnologias que nós podemos ver o rosto do bebê perfeitamente e até podemos comparar se parece com a mãe ou com o pai, já conseguimos ver de uma forma a feição de um bebê de uma forma tão real que já até conseguimos identificar com quem ele se parece. Em relação à questão da ansiedade, dos sentimentos da mãe, isso é verdade, também é realidade. Tudo que a mãe sente passa para o bebê, inclusive quando a mãe está muito ansiosa, nervosa lá durante o exame, o bebê se movimenta demais, às vezes fica até difícil para a gente poder fazer, né, toda a avaliação. Aí a gente tem que parar um pouquinho, tem que conversar com a mãe, acalmar a mãe. Então é todo um trabalho para a gente poder, né, fazer com que a mãe se sinta bem, para poder ela relaxar durante o exame e o bebê ficar um pouco mais calmo, não se mexer tanto durante o exame, para nós podermos fazer uma avaliação bem feita. Em relação ao chocolate, o que não é somente o chocolate que vai fazer o bebê mexer. Após as refeições, o bebê realmente mexe mais. Todas as vezes que a mãe come, né, ela ingere carboidrato e passa a glicose da mãe para o bebê mexe. Então a gente tem essa história aí do chocolate, porque o chocolate tem muita glicose. E além disso, o chocolate também é estimulante, né? Assim como o café é estimulante, né? Eles têm essa substância que estimula também. Então a gente tem essa lenda, come chocolate para o bebê mexer um pouco mais, para a gente ver o sexo, para o bebê abrir a perninha e a gente conseguir ver se é menino ou se é menina. Realmente, às vezes, a gente lança mão disso, sim. A gente pede para o paciente comer alguma coisa. Se, por exemplo, durante o exame a gente não consegue ver alguma parte do bebê, a gente quer que o bebê se mexa, a gente pede para a gestante ingerir um chocolate ou qualquer outra coisa, um suco, alguma coisa que tenha glicose, para passar para o bebê e o bebê se movimentar um pouco mais. Realmente, isso é verdade, sim. Há pouco, doutora, você falou sobre a questão dessa festa, dessa ansiedade, das pessoas que vão lá ver. E a gente sabe que muito em função disso está para a questão do sexo do feto. Você chegou até a comentar isso, as pessoas ansiosas para saber o sexo da criança. Mas uma coisa é a ansiedade dos pais, outra coisa é a visão profissional. Como é que se dá essa preocupação? Que muitas vezes a gente vê que alguns pais, até por desconhecimento, por falta de orientação, não tem essa mesma preocupação às vezes com o médico, às vezes estão tão ansiosos para ver o sexo que acabam, não sei se esquecendo a palavra certa, né? Mas acaba ficando despercebido todo o resto da importância da ultrassom. Como é que o profissional deve lidar com isso, deve encarar essa questão no dia a dia fazendo ultrassons aí obstétricas? Certo. A descoberta do sexo realmente é um momento muito esperado pelas famílias, né? Muito esperado aí pelos pais, pelas mães, por toda a família. Então, nós devemos entender que esse é um momento importante para os pais, porém, nós não podemos fazer com que isso seja o principal objetivo do exame. Não é isso. O principal objetivo do exame é avaliar se está tudo bem com o bebê, se o bebê está crescendo bem, se o bebê está ganhando peso, se o bebê está bem formado,
se existe alguma chance de esse bebê ter algum problema no desenvolvimento dele, se ele não está ganhando o peso adequado, que é o que a gente chama que o bebê está abaixo do peso. Então, nós primeiro temos que avaliar essa questão. E o sexo, a descoberta do sexo é uma consequência, né? Depois de a gente avaliar tudo, aí sim nós vamos passar para o sexo. Ele não é a nossa prioridade, tá? Certo. Vamos falar um pouco de você, né? Porque por trás do médico tem sempre uma pessoa, né? Que tem. Você é realizada fazendo ultrassonografia obstétrica e saúde da mulher? Você se realiza fazendo isso? Como é que é isso para você? Sim, eu sou muito realizada. Graças a Deus eu encontrei o que realmente me faz feliz no trabalho. Eu sempre gostei do diagnóstico por imagem, tanto que fiz residência em radiologia e diagnóstico por imagem. E depois que eu fiz a residência, eu tive minha segunda gestação. Foi quando eu descobri, eu já gostava de ultrassom obstétrico, mas aí eu comecei a me interessar mais, tanto que hoje eu faço uma pós-graduação em medicina fetal. Para quem não sabe o que é medicina fetal, é uma especialidade voltada só para o acompanhamento do bebê. Então, durante as 40 semanas que o bebê está dentro da barriga da mãe, dentro do útero, existe uma especialidade só para cuidar desses bebês. Então, hoje eu faço essa pós-graduação, eu amo cuidar de gestantes, eu amo cuidar de bebês que estão aí no forninho, né, que estão dentro do útero, saber como eles estão se desenvolvendo, poder identificar malformações que tem e onde a gente pode encaminhar essas pacientes para poder mudar totalmente o rumo dessa gestação. Então, quando a gente descobre precocemente se o bebê tem algum problema de saúde, se o bebê tem alguma alteração, nós podemos mudar o curso da vida desse bebê. Se ele ainda for tratado adequadamente, no momento certo, ele vai nascer e vai se desenvolver bem. Diferente de que se ele não tiver tido esse diagnóstico ainda intraútero, quando ele nascer, ele ainda vai ter o diagnóstico, então vai ter menos tempo de poder ir atrás dos profissionais que têm experiência, dependendo de cada caso. Então, quanto antes a gente puder ter esse diagnóstico, vai preparar a família, vai preparar os pais, para eles poderem se organizar e receber esse bebê já sabendo o que ele tem, para poder já programar, ou seja o que for o tratamento, ou uma cirurgia, ou até mesmo um acompanhamento clínico até ele chegar na idade adulta. Então, o acompanhamento gestacional ultrassonográfico, ele é de extrema importância para fazer o diagnóstico precoce e instituir o tratamento quanto antes. Hoje até existem cirurgias feitas ainda com o bebê dentro do útero. Existe em São Paulo, em centros de referência, que nós podemos encaminhar essas pacientes para fazer o tratamento ainda antes do bebê nascer. Então, isso é uma realidade que nós temos hoje, que não existia há poucos anos atrás e que está sendo assim, um grande avanço e mudando totalmente a vida desses bebês. Esses bebês agora estão nascendo, estão tendo uma qualidade de vida muito melhor. Certo. Doutora, e já teve essa troca depois? Você acompanhou a mãe em vários ultrassons e depois a mamãe trazer a criança para você conhecer. Tem essa troca, e como é que é esse momento que você tem essa experiência de conhecer às vezes alguém até que você até ajudou a melhorar a vida? Como é que é isso? É muito gratificante poder acompanhar uma gestante, uma mãe que está esperando ali o amor da vida dela, que é o filho, poder acompanhá-la por várias vezes durante a gestação, e depois, quando esse bebê nasce, ela vai, leva o bebê para eu conhecer. É um momento assim muito emocionante, eu me sinto muito realizada de poder ter ajudado essa mãe, principalmente naqueles casos em que a gente sabe que fez a diferença, que fez o diagnóstico correto, e a partir daquele diagnóstico que eu fiz, ela pôde mudar o curso daquela gestação e pôde evitar alguma complicação ou um bebê nascer antes do termo, que é um bebê nascer prematuro. E quando eu recebo essas mães com esses bebês, agora na pandemia eu não estou recebendo mais elas pessoalmente, mas estou recebendo fotos, vídeos desses bebês depois que nascem.
E é muito bom, muito gostoso saber que esses bebês estão bem hoje e que só estão bem devido ao acompanhamento que fizeram, acompanhamento correto aí no pré-natal e pela ultrassonografia também. Muito bem. Doutora, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora se despedisse dos ouvintes, né? E também falasse, se alguém quiser fazer uma ultrassom com a senhora, como é que faz, onde é que procura a senhora. Fique à vontade, o microfone aqui do Sem Papel e Tinta é todo da senhora. Então, gostaria de agradecer a atenção de todos que nos ouviram aqui. Gostaria de agradecer você também pela oportunidade. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tanto na ultrassonografia obstétrica ou até mesmo na ultrassonografia geral, ultrassonografia da mulher, né, que eu também faço, os outros tipos de ultrassom. Hoje meus atendimentos estão sendo realizados em 2 clínicas, na Clínica da Imagem e na Clinivida. Tá? Então, quem tiver interesse pode procurar essas clínicas e agendar comigo. Muito bem, essa foi a doutora Juliana Plácido, médica radiologista, que falou um pouco mais sobre ultrassom obstétrica, também a medicina fetal, algo tão importante na vida que faz a diferença na vida de tantas pessoas. O Sem Papel e Tinta continua. Para você que está acompanhando a gente pelo rádio, continue sintonizado. E para você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, curta, compartilhe e siga o nosso canal. Um abraço e até uma próxima oportunidade.